Você já teve a sensação de que sua vida está ficando cada vez mais difícil de administrar? Você olha para sua rotina e percebe tarefas acumuladas, compromissos esquecidos, planos abandonados, um ambiente desorganizado, pensamentos confusos, horários desregulados. Problemas que você continua adiando. E mesmo sabendo que precisa colocar tudo em ordem, continua dizendo: depois eu resolvo. Quando eu tiver mais tempo, começo. Na próxima semana, vou me organizar. Quando eu estiver mais motivado, mudo minha rotina. Mas os dias passam. As pequenas pendências se transformam em grandes preocupações. O que poderia ser resolvido em alguns minutos começa a ocupar sua mente durante horas. Aquilo que você adiou ontem aparece novamente hoje, agora acompanhado de culpa, ansiedade e medo das consequências. Você passa por isso? Sente que existe tanta coisa para resolver que não sabe nem por onde começar? Já acorda cansado porque sua mente começa o dia lembrando de tudo que está atrasado? Talvez você não esteja apenas cansado das responsabilidades. Talvez esteja cansado da desordem. Cansado de não saber qual problema deve resolver primeiro. Cansado de fazer muitas coisas, mas terminar o dia com a sensação de que não avançou em nada importante. Cansado de prometer que vai mudar e continuar repetindo os mesmos hábitos. Existe uma verdade desconfortável. A desorganização raramente destrói uma vida de uma só vez. Ela faz isso lentamente. Uma tarefa adiada, uma promessa quebrada, uma noite mal dormida, uma despesa ignorada, um ambiente abandonado, uma conversa evitada, uma decisão empurrada para depois. Isoladamente, cada coisa parece pequena, mas quando se acumulam, começam a produzir a sensação de que tudo está saindo do controle. Os estoicos compreendiam que uma vida equilibrada não nasce do acaso. Ela precisa de direção, disciplina, clareza, prioridades, domínio próprio. Marco Aurélio governava um império enquanto enfrentava guerras, doenças, perdas e inúmeras responsabilidades. Mesmo assim, escrevia para organizar a própria mente e lembrar a si mesmo do que realmente importava. Ele sabia que, quando a mente perde a direção, até uma pequena dificuldade parece insuportável. Mas quando você organiza aquilo que está sob seu controle, os problemas deixam de formar uma única massa assustadora e começam a se transformar em partes que podem ser enfrentadas. Neste vídeo, você vai entender como organizar sua vida antes que tudo saia do controle, usando princípios do estoicismo. Não para criar uma rotina perfeita, não para controlar cada minuto do dia, não para viver obcecado por produtividade, mas para construir uma vida na qual você saiba o que está fazendo, por que está fazendo e qual é o próximo passo. Fique até o final, porque a última lição mostrará como impedir que a desorganização volte depois que você finalmente colocar sua vida em ordem. Talvez você não precise de uma vida completamente nova. Talvez precise apenas parar de abandonar todos os dias a vida que já possui. 1. Admita que sua vida está desorganizada. Nenhuma mudança começa enquanto você continua fingindo que está tudo bem. Muitas pessoas sabem que perderam o controle da rotina, mas evitam olhar diretamente para isso. Elas dizem que estão apenas cansadas, que tiveram uma semana difícil, que depois vão recuperar o ritmo. Mas no fundo, sabem que o problema não começou ontem. Existem tarefas que vêm sendo adiadas há semanas, objetivos que só aparecem em promessas, horários que nunca são respeitados, coisas espalhadas que aumentam a sensação de caos. Problemas que poderiam ser resolvidos, mas continuam crescendo porque ninguém está enfrentando. O primeiro passo não é criar uma lista enorme, é ser honesto. Pergunte: o que está fora de ordem na minha vida? Talvez seja seu sono, seu ambiente, sua rotina de estudos, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, sua saúde emocional, seu uso do celular, sua dificuldade de cumprir aquilo que promete. Não tente justificar imediatamente. Observe, nomeie, reconheça. O estoicismo exige que você enxergue a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. Se você está desorganizado,
Admitir isso não torna você fraco. Torna possível começar. O problema não é ter perdido o controle de alguma área. O problema é continuar permitindo que o orgulho, a vergonha ou a preguiça impeçam você de recuperá-lo. Talvez você tenha cometido erros. Talvez tenha deixado muita coisa se acumular. Mas a culpa não organiza nada. A vergonha não resolve pendências. O que transforma a situação é responsabilidade. Responsabilidade não significa dizer, tudo é culpa minha. Significa dizer, talvez eu não controle tudo o que aconteceu, mas preciso assumir o próximo passo. Você não precisa se humilhar por estar desorganizado. Precisa parar de fugir daquilo que já sabe. Pegue uma folha ou abra um espaço para anotar. Escreva, sem exageros, as áreas que mais estão roubando sua paz. Não escreva 20 coisas. Comece pelas 3 mais importantes. Aquelas que, se melhorassem, fariam o restante da sua vida ficar mais leve. A clareza começa quando o problema deixa de existir apenas como um peso confuso dentro da mente e passa a ter um nome diante dos seus olhos. 2. Coloque sua mente em ordem antes de tentar controlar tudo ao redor. Uma mesa bagunçada pode ser organizada em alguns minutos, mas uma mente desorganizada consegue criar caos mesmo dentro de um ambiente limpo. Você começa uma tarefa e pensa em outra. Tenta descansar e sente culpa. Tenta trabalhar, mas pega o celular. Lembra de algo que precisa resolver e interrompe aquilo que estava fazendo. Ao final, iniciou várias coisas e terminou poucas. Isso acontece porque sua atenção está espalhada. Você não está presente em nenhuma atividade. Está sempre pensando na próxima, ou preocupado com a anterior. Os estoicos praticavam o retorno ao presente, não porque ignoravam o futuro, mas porque compreendiam que nenhuma ação pode ser realizada fora do momento atual. Você pode planejar amanhã, mas só pode agir agora. Pode se arrepender de ontem, mas só pode corrigir agora. Uma mente organizada não é uma mente sem preocupações. É uma mente que sabe onde colocar a atenção. Quando estiver fazendo uma tarefa, faça aquela tarefa. Quando estiver descansando, descanse. Quando estiver conversando, escute. Quando estiver planejando, planeje. Pare de viver com 10 janelas mentais abertas ao mesmo tempo. Sempre que sua mente disser, e todas as outras coisas, responda, eu cuidarei delas no momento definido. Agora, esta é a prioridade. Talvez você pense que precisa manter tudo na cabeça para não esquecer, mas isso apenas transforma sua mente em um depósito de lembretes, medos e cobranças. Anote, registre. Organize fora da mente aquilo que não precisa ser carregado o tempo inteiro dentro dela. Crie uma lista simples. Defina horários. Use lembretes quando necessário. Mas não permita que toda a pendência interrompa todas as outras atividades. Você não precisa pensar em cada problema durante 24 horas para provar que se importa com ele. Precisa reservar um momento e enfrentá-lo. A preocupação constante não é responsabilidade. Muitas vezes é apenas ação adiada se repetindo dentro da mente. 3. Escolha o que realmente importa. Uma vida desorganizada não possui apenas coisas demais. Muitas vezes possui prioridades de menos. Tudo parece urgente. Toda mensagem parece precisar de resposta imediata. Toda opinião parece importante. Toda oportunidade parece impossível de recusar. Você diz sim para muitas coisas e depois não possui energia para aquilo que realmente deveria fazer. O resultado é uma rotina cheia, mas sem direção. Você passa o dia ocupado e termina perguntando: o que eu realmente construí hoje? Os estoicos não mediam uma vida pelo número de atividades. Eles valorizavam a qualidade das escolhas e a coerência com os princípios. Nem tudo merece seu tempo. Nem tudo merece sua energia. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda discussão precisa da sua presença. Nem toda tarefa possui a mesma importância. Pergunte: se eu pudesse concluir apenas uma coisa importante hoje, qual deveria ser? Essa pergunta obriga você a separar movimento de progresso. Talvez você esteja realizando muitas tarefas fáceis,
porque elas dão uma sensação rápida de produtividade. Enquanto isso, a decisão difícil continua sendo adiada. Você responde mensagens, reorganiza pequenos detalhes, assiste a conteúdos sobre mudança, mas evita começar o trabalho que realmente transformaria sua situação. Organizar a vida exige coragem para priorizar. Priorizar significa aceitar que algumas coisas terão de esperar. Significa decepcionar expectativas menores para proteger compromissos maiores. Significa parar de usar tarefas pequenas como esconderijo contra aquilo que mais importa. Escolha poucas prioridades para esta fase. Talvez sejam cuidar da saúde, terminar um projeto, organizar sua situação financeira, recuperar uma rotina de estudos, fortalecer sua disciplina, resolver um problema familiar. Não tente transformar todas as áreas ao mesmo tempo. Quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Uma direção clara possui mais poder do que uma lista enorme que você nunca consegue concluir. 4. Organize primeiro aquilo que você vê todos os dias. O ambiente não resolve todos os problemas da mente, mas pode piorá-los. Um espaço bagunçado envia constantemente sinais de tarefas inacabadas. Roupas espalhadas, objetos fora do lugar, papéis acumulados, coisas quebradas que você promete consertar. Cada detalhe parece pequeno, mas todos juntos criam uma sensação de abandono. O ambiente começa a refletir a desordem interna, e a desordem externa alimenta ainda mais a falta de clareza. Você não precisa transformar sua casa inteira em um único dia. Escolha um espaço: a cama, a mesa, o local em que trabalha, uma gaveta, uma parte do quarto. Retire o que não precisa estar ali. Limpe, organize, defina um lugar para cada coisa. Talvez pareça simples demais, mas existe força em começar por algo concreto. Quando você organiza um pequeno espaço, envia uma mensagem para si mesmo: eu ainda consigo criar ordem. Você deixa de ser apenas alguém observando o caos e passa a ser alguém realizando uma mudança visível. A organização física também reduz decisões desnecessárias. Você perde menos tempo procurando objetos, sente menos distração, consegue iniciar tarefas com mais facilidade. O objetivo não é criar um ambiente perfeito para mostrar aos outros. É criar um lugar que ajude você a viver melhor. Os estoicos defendiam uma vida simples. Não porque todos precisavam viver sem bens, mas porque o excesso facilmente se transforma em peso. Quanto mais coisas você acumula, mais precisa organizar, limpar, proteger e administrar. Pergunte: isso serve à minha vida ou apenas ocupa espaço? Talvez colocar sua vida em ordem também exija deixar algumas coisas irem. Objetos, compromissos, hábitos, relações, expectativas. Nem tudo que entrou na sua vida precisa permanecer para sempre. 5. Pare de confiar apenas na motivação. Talvez você já tenha organizado tudo várias vezes, criou uma rotina, fez listas, prometeu mudar. Durante 2 ou 3 dias, seguiu o plano. Depois, perdeu a motivação e voltou aos velhos hábitos. Isso acontece porque você criou uma organização baseada em entusiasmo, não em estrutura. A motivação diz: hoje quero mudar tudo. A disciplina diz: hoje farei o básico novamente. Organização real não depende de você acordar animado. Depende de possuir sistemas simples o suficiente para serem seguidos até nos dias comuns. Não crie uma rotina que só funciona quando você está no seu melhor. Crie uma rotina que ainda consiga ser mantida quando estiver cansado. Se seu plano exige perfeição, ele será abandonado na primeira falha. Defina o mínimo. Qual é a menor versão da sua rotina que ainda mantém sua vida em direção? Talvez você não consiga organizar tudo diariamente, mas pode guardar aquilo que usou. Pode revisar as tarefas do dia seguinte. Pode manter um horário aproximado para dormir. Pode concluir a prioridade principal. Pode separar alguns minutos para colocar o ambiente em ordem. A disciplina não precisa ser espetacular. Precisa ser repetida. É melhor manter uma rotina simples durante meses do que seguir uma rotina perfeita por 4 dias.
O estoicismo é uma filosofia de prática diária, não de emoção momentânea. Você não precisa sentir vontade de cumprir o que precisa ser feito. Precisa lembrar por que decidiu fazê-lo. Quando a motivação desaparecer, seus princípios devem continuar. 6. Resolva as pequenas pendências antes que elas se tornem grandes problemas. Algumas coisas roubam sua paz, não porque são difíceis, mas porque estão abertas há tempo demais. Uma mensagem que você precisa responder, um documento que deveria organizar, um objeto que precisa consertar, uma consulta que precisa marcar, um pagamento que precisa verificar, uma conversa que precisa acontecer. Você continua adiando porque cada tarefa parece pequena, mas toda vez que se lembra dela, sente um incômodo. Essas pendências ocupam espaço mental, e quanto mais se acumulam, mais pesada a vida parece. Faça uma lista de tudo o que pode ser resolvido em poucos minutos. Depois comece. Não pense demais. Não espere o melhor momento. Resolva uma, depois outra. Talvez você não consiga terminar tudo hoje, mas cada pendência encerrada reduz o barulho dentro da sua mente. Existe uma regra simples. Se algo importante pode ser resolvido rapidamente e você já possui o necessário, não transforme em um problema de vários dias. Faça. A procrastinação frequentemente custa mais energia do que a própria tarefa. Você passa 3 dias pensando em algo que poderia resolver em 15 minutos. O problema não desaparece enquanto você evita. Ele apenas ganha ansiedade. Os estoicos valorizavam a ação direta. Não passe mais tempo reclamando da pedra no caminho do que levaria para retirá-la. Se pode resolver, resolva. Se não pode resolver agora, defina quando enfrentará. Se não depende de você, pare de carregá-la como se dependesse. Essa distinção devolve clareza. 7. Organize seu tempo antes que outras pessoas façam isso por você. Se você não decide como usará seu tempo, o mundo decide. Mensagens, notificações, pedidos, vídeos, conversas, problemas alheios. Você acorda sem um plano e passa o dia reagindo ao que aparece. Quando percebe, já é noite. Você esteve ocupado, mas não conseguiu fazer o que realmente importava. Sêneca escreveu sobre como as pessoas protegem seus bens, mas permitem que outros roubem seu tempo com facilidade. O tempo parece abundante, porque chega todos os dias, mas cada dia usado sem consciência, não volta. Organizar o tempo não significa controlar cada minuto. Significa saber quais momentos serão protegidos. Defina blocos para o que importa. Um horário para começar, um momento para descansar, um período sem celular, um limite para distrações. Não espere sobrar tempo para seus objetivos. Dificilmente sobrará. Você precisa separar. Talvez não tenha 3 horas livres, mas possui 30 minutos que costuma entregar ao celular. Talvez não consiga mudar toda a rotina, mas pode proteger a primeira hora do dia, ou a última. Observe onde seu tempo desaparece, não com culpa, com honestidade. Quantos minutos se transformam em horas porque você começa algo sem intenção? Quanto tempo é usado acompanhando a vida dos outros enquanto a sua continua esperando? Você não precisa eliminar todo o lazer. Descanso também é necessário. Mas existe uma diferença entre descansar e escapar. Descanso devolve energia. Escapismo consome o tempo e deixa culpa. Organize sua vida para que exista espaço tanto para responsabilidade quanto para descanso verdadeiro. 8. Pare de permitir que o celular organize sua mente. Muitas pessoas não começam o dia pensando no que precisam fazer. Começam respondendo ao que o celular apresenta. Antes de levantar, já viram mensagens, notícias, vídeos, opiniões e problemas. A mente acorda e imediatamente é ocupada pelo mundo exterior. Você perde o primeiro espaço do dia. Depois tenta se concentrar, mas sua atenção já foi fragmentada. Cada notificação parece um chamado. Cada pausa vira uma oportunidade para abrir algum aplicativo. Você entra para responder algo e sai 20 minutos depois, sem lembrar exatamente o que estava procurando. Organizar a vida também significa organizar sua relação com a tecnologia. Não precisa abandonar tudo,
mas precisa parar de agir como se cada notificação tivesse autoridade sobre você. Desative o que não é necessário. Tire aplicativos da tela principal. Defina horários para responder mensagens. Não leve o celular para toda tarefa. Crie períodos de silêncio. Sua mente precisa de momentos nos quais não está apenas recebendo estímulos. Se você nunca fica em silêncio, não percebe o que precisa mudar. Não escuta seus próprios pensamentos. Não consegue refletir sobre a direção que está seguindo. O estoicismo exige observação interna, e essa observação se torna quase impossível quando todo o espaço vazio é preenchido por conteúdo. O celular pode ser ferramenta, mas sem limites, torna-se o administrador da sua atenção. E aquilo que controla sua atenção começa a controlar seus dias. 9. Coloque limites antes que o excesso de responsabilidades destrua sua paz. Talvez sua vida esteja desorganizada porque você tenta carregar responsabilidades que não pertencem a você. Resolve problemas de todos, aceita todos os pedidos, está sempre disponível. Sente culpa quando diz não, e depois não possui tempo nem energia para cuidar da própria vida. Ajudar é importante, mas se abandonar não é generosidade. Quando você aceita mais do que consegue cumprir, começa a falhar com todos, inclusive consigo mesmo. Fica cansado, irritado, atrasado e passa a tratar como peso aquilo que inicialmente aceitou por vontade. Aprenda a medir sua capacidade. Antes de dizer sim, pergunte: eu realmente consigo assumir isso? Qual compromisso terei de abandonar para aceitar este? Estou aceitando porque quero ou porque tenho medo de decepcionar? Um limite não é uma agressão, é uma forma de organização. Ele mostra onde sua responsabilidade termina e onde começa a responsabilidade do outro. O estoico busca agir com justiça, e justiça também significa não prometer aquilo que você não consegue entregar. É melhor recusar com honestidade do que aceitar e depois desaparecer. Sua vida não será organizada enquanto qualquer pessoa puder entrar e decidir suas prioridades por você. Proteja seu tempo, sua energia, seus compromissos, sem arrogância, sem desprezo, com clareza. Antes que tudo saia do controle, talvez você esteja olhando para sua vida e pensando que já deixou as coisas irem longe demais, que existem muitos problemas, muitas pendências, muito tempo perdido. Mas enquanto você ainda consegue escolher o próximo passo, não está tarde demais para começar. Talvez não consiga colocar tudo em ordem hoje, mas pode parar de aumentar o caos, pode guardar uma coisa, resolver uma pendência, definir uma prioridade, desligar uma distração, dizer não para aquilo que não consegue carregar, cumprir uma pequena promessa. É assim que o controle retorna, não em um grande momento de transformação, mas em pequenas decisões nas quais você para de abandonar aquilo que depende de você. Você não precisa controlar o mundo. Não controla os imprevistos, não controla todas as pessoas, não controla o resultado completo, mas pode organizar sua resposta, seu ambiente, seu tempo, suas prioridades, sua rotina, sua atenção, sua postura. E quando essas coisas começam a entrar no lugar, sua vida deixa de parecer uma tempestade sem direção. Os problemas continuam existindo, mas agora você sabe onde começar. Organização não significa ausência de dificuldades, significa possuir estrutura para não ser destruído por cada nova dificuldade. Não espere tudo desabar para reconhecer que precisa mudar. Não espere uma consequência grave para cumprir aquilo que já sabe. Não espere perder oportunidades, relações, saúde e paz para começar a tratar sua vida como algo valioso. Você não organiza aquilo que considera sem importância. Portanto, organizar sua vida é também uma forma de dizer: meu tempo importa, minha mente importa, meu futuro importa. Eu não vou continuar vivendo de qualquer maneira. Comece pequeno, mas comece com seriedade. Olhe para sua vida, veja o que precisa ser resolvido. Escolha aquilo que depende de você e faça a próxima coisa necessária. Não amanhã, não quando estiver mais motivado. Hoje, porque cada dia de desorganização aumenta o peso do próximo. Mas cada pequena atitude de ordem
também torna o próximo dia mais leve. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Horizonte Humano e compartilhe com alguém que precisa recuperar o controle da própria vida. E escreva nos comentários: hoje eu começo a colocar minha vida em ordem. Não escreva apenas como uma frase, escreva como uma decisão, porque sua vida não precisa estar perfeita, mas precisa voltar a ter direção.